Olá a todos os ouvintes do Congresso de Engenharia de Agricultura. Me chamo Marcela Cardoso Senna e estarei apresentando um trabalho intitulado Diferença nos parâmetros hematológicos e bioquímicos do tambaqui, colossoma macropone, durante um ciclo de produção no sistema aquapônico, com açaí, Euterpe oleracea. Em relação às análises hematológicas e bioquímicas, elas são utilizadas para a avaliação do equilíbrio fisiológico do animal em relação ao ambiente de confinamento, por meio de detecção de alterações ou disfunções em meio e essa avaliação é feita através de alterações celulares, e é possível fazer esse acompanhamento da saúde do animal em diversas condições ambientais. A espécie escolhida, o trabalho foi o tambaqui colossoma macropone, por ser uma espécie nativa e a mais cultivada no Brasil, além dela apresentar uma alta performance na aquicultura. Apresenta uma boa resistência quando colocado em ambientes com altas densidades de confinamento, além de apresentar também boa resistência a baixos valores de oxigênio dissolvido na água. Em relação ao perfil hematológico e a análise hematológicas e bioquímicas, ainda não temos muitos trabalhos voltados para peixes, mas alguns já falam em relação ao perfil hematológico desses animais nas diferentes modalidades de produção. Por que não fazer o tambaqui para o sistema aquapônico? Então, nosso trabalho teve como objetivo a caracterização do perfil hematológico do tambaqui em relação ao sistema aquapônico, confinado nesse sistema. Virolô e colaboradores de 2020 já fizeram uma avaliação, mas utilizando outra espécie, que seria a tuta arco-íris. E observaram a densidade populacional não afetou o crescimento ou a qualidade da carne da tuta arco-íris, criada no sistema aquapônico de baixa tecnologia. Já em relação ao sistema ao qual o animal foi confinado, no sistema aquapônico, utilizando caixas de água de 1 litro de polietileno, acopladas a um decantador e um biofiltro, como podemos observar, e em conjunto com a cama de cultivo, onde estaria o açaí. Os peixes estavam confinados em ambiente protegido sob estrutura de estufa, e o ambiente de cultivo foi avaliado diariamente em relação à temperatura, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica e sólidos totais dissolvidos. As análises de nitrito, nitrato e amônia eram feitas semanalmente. Os peixes foram alimentados com ração comercial extrusada, oferecida de acordo com as fases de crescimento dele. Para a nossa avaliação de perfil hematológico e bioquímico, foi utilizado 107 animais saudáveis, ou seja, aqueles que não apresentavam nenhuma lesão na sua pele ou algum tipo de parasita visível. As amostras foram coletadas em 5 fases distintas de vida, durante um ciclo de engorda de 180 dias. Na primeira fase foram amostrados 36 exemplares, na segunda 11 exemplares, na terceira fase 26 exemplares, na quarta fase foram amostrados 22 exemplares, enquanto que na quinta fase 15 exemplares. Em relação ao coleta, foi utilizado para a condição dos animais eugenol 10%, e a coleta foi realizada na função da veia caudal, em seringas de 3 ml, contendo BPA 5%, como observado aqui nessa imagem. As amostras foram armazenadas em pendores de 2 ml, refrigeradas e levadas para análise. 50 microlitros de sangue para realizar as análises hematológicas, enquanto que o restante de amostras foram centrifugadas, separadas foi realizada a separação do plasma para a realização das análises bioquímicas. Em relação às análises hematológicas, foi feito hematócrito, hemoglobina, eritrócito e extensão sanguínea. No caso do hematócrito, foi utilizado os capilares. Hemoglobina foi utilizado o kit comercial LabTest, os eritrócitos foram feitos a contagem na câmara de Newborn, enquanto que a extensão sanguínea foi para a realização de contagem de leucócitos diferenciais e totais. As análises bioquímicas foram utilizadas o kit comercial LabTest também, e as avaliações foram feitas em relação a colesterol, glicose, triglicerídeos, proteínas totais, aspartato transferase e alanina transferase.
Em relação às análises estatísticas, foram verificadas a elasticidade e a normalidade dos dados. Para as variáveis paramétricas foram utilizados testes de Love e posteriormente de Tucker. Para verificar a diferença significativa de P, valores menor que 0,05. Para os resultados não paramétricos, foram utilizados os testes de Kruskal-Wallis e Dunn, para explorar a diferença menor que 0,05. Em relação à discussão do nosso trabalho, ou seja, os resultados observados nele, vemos que as variáveis de qualidade da água não serem dentro dos aceitáveis, tanto para o açaí quanto para o tambaqui. Os eritrócitos foram significativamente mais baixos na primeira e segunda fase, com 1,3 e 1,5 microlitros, respectivamente. E a hemoglobina foi significativa em peixe da primeira fase, com 5,7 gramas por decilitro. O hematócrito permaneceu o mesmo a partir da segunda fase, com valores a partir de 32,9%. Os níveis plasmáticos de glucose foram significativamente mais baixos na primeira e segunda fase, com 44,9 mg por decilitro, 57,7 mg por decilitro, respectivamente. Enquanto que a colesterol, triglicerídeo e proteínas totais foram significativamente mais altos nos peixes da quinta fase, 229 mg por litro, 603,7 mg por litro, 4,42 gramas por decilitro, respectivamente. Em relação às conclusões observadas, os parâmetros hematológicos também que mudam durante as diferentes fases do crescimento da companhia. Não só na companhia, mas na maioria dos sistemas é possível observar também, até por serem diferentes fases de vida. O número de eritrócitos foi significativamente menor quando os peixes eram menores, ou seja, proporcionalmente. Quando os peixes eram menores, os níveis de glicose plasmática eram significativamente mais baixos também. Colesterol, triglicerídeos, proteínas totais foram significativamente maiores no sistema de peixe com 1.815 gramas, com média de 1.815 gramas. Dessa forma, a fase de vida do animal é uma importante variável a ser levada em consideração para a correta interpretação dos dados. Assim como fatores endógenos e exógenos, a espécie e o meio de cultivo aqui a espécie está inserida importante e variável. Com isso, esse estudo fornece uma base de dados inéditas para o bem-estar dessa espécie. É um estudo que pode ter como referência alguns valores de base, e pode ser utilizado futuramente em outros trabalhos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e é isso. Muito obrigada.